Hoje, quarta-feira, pela segunda rodada do Campeonato Carioca, o time do Fluminense viaja para Volta Redonda para enfrentar o Volta Redonda pela segunda rodada do Campeonato Carioca. Após o empate em 0-0 com o Sampaio Corrêa, um estádio de Moça Bonita lotado, a torcida do Fluminense mais uma vez fez a sua parte, esgotou os ingressos no estádio de Moça Bonita e apoiou o time. Um time com muita moleque xerenha, molecada toda da base jogando praticamente. Tinha ali o Vitor Eudes, o Manuel, alguns jogadores com mais experiência, a contratação do Paulo Baia, mas de resto uma grande molecada, e a gente pode resumir esse jogo a Riquelme e Felipe, né? O torcedor que foi pra Moça Bonita ou acompanhou o jogo de casa, saiu com a sensação ou acabou o jogo com a sensação falando: cara, temos um garoto muito bom na base, temos um possível craque. O torcedor se emociona, o torcedor valoriza demais, como o torcedor também critica muito quando joga mal, mas esse foi o pensamento do torcedor. Veremos hoje se Riquelme e Felipe joga, quem joga, falaremos no pré-jogo de hoje, mas espero que o Fluminense encontre a primeira vitória, que o torcedor do Fluminense já tá com saudade ali de uma vitória, que a última foi contra o Palmeiras, aquele jogo que livrou a gente desse ano de 2024, que foi tão horroroso na nossa vida, tá? Eu espero que o Fluminense ganhe essa partida de hoje à noite e o torcedor possa sair feliz. Então vamos começar esse pré-jogo logo depois da vinheta. Então puxa a sua cadeira, pega a sua bebida, vamos começar esse pré-jogo de Fluminense e Volta Redonda. Vamos lá, né? Antes de começar a falar sobre a partida, vou pedir pra você, por favor, deixa o like, que ajuda muito. Pedir pra galera se inscrever no canal, batemos 5 mil essa semana, pedir pra gente bater 6 mil ainda essa semana, 7 mil, e continuar crescendo junto com vocês, tá? Obrigado ao elogio de todo mundo do primeiro pré-jogo, realmente a gente lê todos os comentários e deixa aqui no comentário o que você tá achando do canal. Vamos lá, na primeira rodada, nenhum dos 4 times ganharam, né? Flamengo perdeu, Botafogo perdeu e Fluminense e Vasco empataram. E aí, com isso, ficou uma grande bagunça o Campeonato Carioca, mais do que ele já é, né? E aí, nessa segunda rodada, só teve um jogo ontem. Ontem o Botafogo ganhou de 2-0 da Portuguesa e o Botafogo tá ali agora com 3 pontos, empatado com Madureira, Boa Vista, Maricá, Portuguesa, essa galera toda que ganhou na primeira rodada, né? Hoje tem muitos jogos, o Fluminense ganhando hoje vai para 4 pontos, deve brigar ali pela parte de cima, pela liderança. Ainda é muito no começo, mas eu só tô aqui detalhando a tabela do Campeonato Carioca, que faz parte, né? Falando sobre o Volta Redonda, vamos lá, né? O Fluminense tem um histórico de 85 jogos contra o Volta Redonda, são 54 vitórias, 15 empates e 6 derrotas. O Fluminense tem uma ampla vantagem e sempre vai ter, porque a gente está falando de Fluminense e de Volta Redonda, mas sim é o time mais complicado que a gente pode enfrentar ali, né, entre os pequenos nesse Campeonato Carioca. O Volta Redonda está na segunda divisão, galera que me acompanha sabe que não é um estádio que eu goste tanto, fico brincando em relação a isso, mas é legal ver um time do estado do Rio de Janeiro jogando a Série B, coisa que a gente não vê há muito tempo. Então é um time um pouco mais bem preparado. Apesar disso tudo, na primeira rodada perdeu de 2-0 para o Madureira em Conselheiro Galvão. Então é uma coisa meio que surpreendente e eles vão vir querendo pontuar, até porque esses times pequenos que pegam os times grandes no começo, com esses times todos desfalcados, é o momento deles pontuarem para conseguir ser uma surpresa, como foi o Volta Redonda em 2023, ali chegando na semifinal. Sobre o elenco do Volta Redonda, alguns jogadores conhecidos da gente, né? A gente tá falando do nosso lateral é forte, né? Mas o lateral que passou o nosso Fluminense, o Wellington Silva, joga lá. Estamos falando de Fabrício, um dos piores zagueiros que já passaram no Fluminense, um dos melhores empresários, né? Porque jogou no Fluminense, no Vasco, no Palmeiras, e é muito ruim. Para quem tá na dúvida aqui, Fabrício era um dos zagueiros da virada bizarra do Fluminense e América de Natal ali, né? Não vou entrar muito em detalhe desse jogo para ninguém ficar triste, mas o Fabrício é um dos zagueiros ali naquele jogo. Tem também o Chay, que jogou no Botafogo, né? Tem o Kelvin também, que assim, atacante horroroso que veio jogar no Fluminense. Lembro muito pouco dele no Fluminense em 2019, tá? Lembro de um chute que ele deu na arquibancada, que eu fiquei agoniado. E tem o Bruno Barra, que é um jogador eterno do Volta Redonda, né? Então, assim, tem jogadores conhecidos, mas nenhum deixou saudades aqui no Fluminense também, né? Então vale essa lembrança. E falando em lembrança, eu sempre gosto de citar um jogo marcante pra mim, assim, pra torcida no geral, que foi a semifinal de 2023. O Fluminense tinha perdido o primeiro jogo em Volta Redonda
E aí no Maracanã faz um 7-0 com 4 gols do Cano. E quem foi no Maracanã esse dia lembra como tava bonito o Maracanã, né? Era se eu não me engano, era um domingo. Eu sei que era um domingo, ou era sábado ou domingo. Mas de tarde, um sol no Maracanã, muita família no Maracanã, estava diferente. Parecia que você estava voltando ali nos anos 90. Era um sentimento bem nostálgico esse Maracanã. Eu ouvi isso de algumas pessoas que foram nesse jogo, eu lembro muito de ter esse sentimento. Então foi uma tarde muito boa que a gente passou no Maracanã, no Fluminense 7, Volta Redonda 0. Maior goleada que boa parte da galera aqui já acompanhou, né? Eu tenho 10-1, mas eu acho que a maioria aqui foi uma das maiores goleadas que já viu do Fluminense, porque estamos falando de um 7-0, né? Agora vamos falar do provável time do Fluminense que vai a campo essa noite. Vamos à provável escalação que vai aparecer aqui no campinho, que saiu no GE, com Vitor Eudes no gol, Guga na lateral direita, temos aí um reforço do elenco principal vindo para a segunda rodada do Campeonato Carioca. Temos Manuel com Davi Schwindes, que jogou o primeiro jogo, ou Ignácio estreando, né? Ignácio, e que a gente espere que não tenha lesão na temporada de 25. Na lateral esquerda, que foi Rafael Monteiro, nós vamos de Freitas, provavelmente, o zagueiro, que também joga como lateral esquerdo, fazendo esse time ganhar muita força física. Na volância, a gente vai de Felipe Andrade, que tinha jogado na lateral direita, vai jogar como volante. Aí do lado dele, a gente tem Thiago Henrique, que jogou o último jogo, ou Nonato, Isaac fazendo a meiuca ali, na ponta direita Riquelme Felipe, na ponta esquerda Paulo Baia e na frente João Neto. Esse é o time comandado por Marcão na segunda rodada, o provável time que a gente agora vai detalhar jogador por jogador na sequência. Vamos lá, começando por Vitor Eudes, né? Vitor Eudes que fez uma boa primeira rodada, né? Assim como ele começou muito bem na temporada passada, ele fez uma boa primeira rodada fazendo uma boa defesa e também não teve muito mais susto, mas a única defesa que ele teve a oportunidade de fazer, uma defesa difícil, ele fez. Lembrando que Vitor Eudes, jogando em Volta Redonda pelo ano passado, na estreia do Carioca do ano passado, ele defende um pênalti, que é uma das suas maiores valências ali, e vamos ver se ele vai ter essa oportunidade de agarrar mais um pênalti, né? Mas um bom começo pensando na primeira rodada e não tem muito o que fazer. É Vitor Eudes mesmo, não tem como a gente mandar um Pitaluga que acabou de chegar da Inglaterra para jogar um jogo desse. Na lateral direita a gente vai de Guga. Confesso que me surpreendi ali com o Guga na lateral direita, mas tem 2 pontos aí, né? Tem a falta de lateral direito de confiança ali da base, né? A gente tem um moleque muito novo ali para jogar, ou Felipe Andrade improvisado, apesar de já ter feito isso na base, mas que não agradou tanto. Então a gente vai de Guga, que é um jogador que o torcedor do Fluminense quer que jogue bem. O torcedor do Fluminense tá um pouco saturado com o Samuel Xavier, um jogador que foi muito importante na história do Fluminense recente, muito importante na nossa Libertadores, mas o torcedor tá um pouco saturado e enxerga no Guga um potencial que quando a gente acha que ele vai entregar, ele não entrega. Então assim, o Guga começando mais cedo a temporada, talvez seja essa oportunidade. Na zaga a gente foi Manuel, um grande ok do primeiro jogo, né? O Sampaio Corrêa não pressionou muito. E do lado dele, ou o Davi Schwindes, que eu nunca vou saber falar o sobrenome dele, que fez, pra mim, jogou até melhor que o Manuel, fez uma boa partida. Ou o Ignácio, que é outro jogador que a gente torce, né? A gente viu 2 jogos bons dele, mas o joelho dele não deixou ele ter uma sequência maior na temporada passada, mas é um jogador que a torcida tem expectativa. Quando você pergunta pro torcedor o provável time titular do Fluminense, boa parte da torcida fala que o Ignácio vai roubar essa vaga do Thiago Santos e ficar à frente até do Freitas também. Então essa é a torcida da nossa torcida, né? Na lateral esquerda, a gente vai de Freitas. Freitas que jogou contra a gente jogando como lateral, ele fez isso muitas vezes ano passado no Alianza Lima, ele joga normalmente, é um cara que joga normalmente como lateral também. Acho que a gente ganha muita força física com ele jogando, e não um moleque como estava antes o Rafael Monteiro, que fez uma partida ok, não tem nem como destacar nem de forma positiva nem negativa, e na sombra dele tinha um esquerdinha que pra mim era o jogador que deveria ter jogado o último jogo, mas também quando acabou o jogo foi postar coisa em rede social que parece ser uma reclamação ali que não cabe muito, é uma coisa que me incomoda. Então a gente vai de Freitas hoje à noite, provavelmente. Na volância, aí a gente vai de Felipe Andrade, que jogou na lateral, e vai jogar na volância. Provável, mais uma vez, provável time, né? Assim, o Felipe Andrade tem 2 jogos onde ele joga bem ano passado, comandado pelo Marcão, que ele joga como volante. É na estreia e na terceira rodada, se eu não me engano. Entre elas tem o jogo contra Portuguesa e Moça Bonita que ele joga mal, e tem mais outro jogo que ele joga mal antes da equipe principal. Além das vezes que ele entrou no profissional, eu lembro contra o Vasco, contra o Corinthians, que ele não entrou bem e não performou bem também.
Virou um grande hype da torcida, que ele tem que ser um volante, que ele tem muito potencial de volante, mas é um jogador que a base não diz muito isso e eu não tenho tanta expectativa. Confesso que eu preferiria o Wallace Davi jogando hoje, mas provavelmente a gente vai de Felipe Andrade. Ao lado dele, Thiago Henrique. E assim, mais uma vez, eu preferi o Wallace Davi jogando junto com o Felipe Andrade. Se fosse o Felipe Andrade tomar a vaga de alguém, pra mim seria do Thiago Henrique. Mas aí o Thiago Henrique que jogou o último jogo, muito apagado, ele até finaliza, mas não consegue fazer com essa bola vá na direção do gol, mas é a única participação que eu lembro dele ali no primeiro jogo. Ou o Nonato, que falando em um pouco esquecido, um pouco desaparecido do jogo, confesso que quando a gente vai debater o provável time titular ou o elenco do Fluminense, eu esqueço muito do Nonato. Então, assim, tomara que ele faça bons jogos, eu até prefiro que ele comece jogando na noite de hoje, mas é um jogador que, às vezes, passa batido que ele tá no elenco do Fluminense, o Nonato. Como meia, a gente vai de Isaac, ele fazendo a função de Paulo Henrique Ganso. No último jogo, confesso que ele ficou um pouco ofuscado pelo Riquelme Felipe, mas não fez uma partida ruim. Ele teve momentos onde ele apareceu mais, momentos que ele se escondia mais, mas quando eu fui ver os melhores momentos dele, eu gostei muito da participação dele, de fazer o jogo acontecer no redor dele. Aquele cara que dá o passe, 1-2, né? Que ele dá o passe e se apresenta para receber e fazendo o jogo acontecer. Então, assim, eu acho que o Isaac, se ele voltar para buscar esse jogo, ou então se aproximando tanto do Riquelme Felipe como do Paulo Baia, ele pode criar mais jogadas e tô com expectativa de ver ele nessa partida contra o Volta Redonda. Na ponta direita, o homem da primeira rodada, né? O homem é complicado, que a gente tá falando de um moleque de 17 anos. Riquelme Felipe, que deu balão, dominou de letra, deu 4 possíveis assistências, deu chute a gol. Apesar do 0-0, foi uma estreia que, confesso que não lembro de cabeça, talvez eu possa estar esquecendo, pode deixar aqui no comentário se eu estiver esquecendo, uma estreia tão leve, tão tranquila assim para um moleque de 17 anos. Era o Sampaio Corrêa, não era um time forte, mas ele fez a parte dele. Jogou bola. Encostado ali na ponta direita, criou muitas oportunidades. Então, sem dúvida, é o jogador que o torcedor do Fluminense está indo com mais expectativa para a Volta Redonda hoje à noite assistir. Na ponta esquerda, Paulo Baia, que começou o jogo em Moça Bonita na primeira rodada, enganando um pouco a gente ali, né? Achando que, putz, veio para decidir. Rápido, finalizando. Deixou claro que é um cara que corre muito, com muita velocidade, mas se atrapalhando um pouco na reta final e matando algumas jogadas. Mais uma vez, não consigo definir nada por um jogo. Vamos dar mais uma oportunidade para Paulo Baia na noite de hoje. E na frente, João Neto, né? Apesar de dar uma bola na trave, para mim, fez uma partida abaixo, não conseguiu segurar a bola ali na frente como centroavante, mais uma vez jogando contra o Sampaio Corrêa. Então, para mim, faltou muito, mas o banco dele seria o Luan Brito, e o Lelê provavelmente está treinando com a equipe principal. Confesso que eu queria ver o Lelê nesses primeiros jogos, mas pelo jeito não é o que vai acontecer. Ou então, a não ser que ele vá voltando aos poucos, e aí na terceira rodada em Moça Bonita a gente possa ver o Lelê, mas eu tava com a expectativa de ver o Lelê jogando na partida de hoje. E no banco, Marcão, que é aquele cara que busca pontuar acima de tudo, e é a função dele. O Mário colocou ele ali e o futebol entende, e o torcedor entende que nesse começo carioca a função dele é pontuar. Então ele veio de um empate, claro que poderia ter conseguido a vitória, mas para mim e pela repercussão na mídia, entre os 4 times grandes, foi o time que jogou melhor, principalmente o segundo tempo contra o Sampaio Corrêa, fez uma boa partida, mas não conseguiu a vitória. Hoje é um jogo um pouco mais complicado, mas ele tem alguns reforços da equipe principal, então espero que o Fluminense ganhe do Volta Redonda. Falei isso no outro jogo, vou falar agora de novo. Para mim, o Fluminense é o favorito, porque não existe o Fluminense jogar contra o Volta Redonda e eu achar que existe o favoritismo do Volta Redonda. Ah, mas é o time da segunda divisão contra um time muito desfalcado de moleques. Não, é o Fluminense contra o Volta Redonda. Falando em favoritismo, vamos ver como estão as odds na KTO, tá? Porque aí tem aí um asterisco sobre isso. Vamos lá, vou ser bem simples ali falando da KTO, né? O link da KTO tá aqui embaixo, lembrando mais uma vez que para você que não se registrou ainda, apesar de já ter o cadastro, você tem que se registrar, que é uma coisa muito importante nessa nova legislação em relação à casa de aposta ali. Você tem que botar seu reconhecimento facial, botar os documentos. Isso traz mais segurança para você e também para a casa de aposta para ser uma coisa mais regulamentada, né? A KTO é uma das empresas legalizadas para trabalhar no Brasil de forma definitiva, então você pode ter essa confiança que não vai ter nenhum problema. E é uma parceira nossa que ajuda muito, tá? Então, se puder ajudar a gente, você fazendo o seu cadastro e se registrando na KTO, ajuda muito, e link tá aqui na descrição.
antes de falar minhas apostas, lembre de apostar com responsabilidade para maior de 18 anos. Você não vai apostar nada que você não possa perder. Leve como uma brincadeira e não como uma renda extra, algo que você acha que vai ficar rico, porque as coisas não funcionam dessa forma, tá bom? Vamos lá, vou ser bem simples, cara. O Fluminense tá pagando 2,85, Volta Redonda 2,35, como vocês estão vendo aqui. Se você gosta de apostar, e com tudo isso que eu falei, pega essa odd agora, porque quando confirmar essa escalação, vai cair esse valor do Fluminense. O Fluminense, eu acredito que perto da hora do jogo, o Fluminense não vai ser mais o favorito. Tá pagando uma odd muito alta. Botei R$10 para ganhar 28,50, porque assim, para mim tá valendo a pena uma odd de 2,85. Não acho o Volta Redonda favorito, ainda mais com esses reforços aí. Freitas na lateral, Ignácio, o Guga, o Nonato. Acho que tudo isso reforça muito o time e deixa o Fluminense mais favorito para ganhar, e achei uma odd alta, tá? Então clica aqui no link aqui embaixo e aposte com responsabilidade, tá? Vamos falar da arbitragem agora. Vamos lá, falando sobre a arbitragem, quem vai arbitrar o jogo de hoje é Alex Gomes Stefano, carioca de 36 anos, já apitou 4 jogos do Fluminense, um árbitro jovem, né, onde a gente ganhou 3 e perdeu 1. Perdeu inclusive o último jogo de 1-0 ali pro Bangu, o Bangu do Felipe Maestro comandando em 2022. Então não tem muita coisa a reclamar, não tem muita lembrança. Vocês não sabem que tá começando o canal agora. Quem me conhece dos outros canais sabe que eu não sou esse cara muito apegado à arbitragem. Tô passando mais aqui a informação, porque talvez você seja o cara que se incomode ali com a árbitro. Tanto eu acho a arbitragem muito ruim, no geral, no nível Brasil, e não vai ser diferente aqui na Ferdi, tá? Para você assistir o jogo de hoje, o jogo vai passar na TV Globo, TV aberta, ou no pay-per-view, mas lembrando, transmissão no Jornada, tá? Transmissão aqui e nos outros canais que compõem o Grupo Jornada KTO 1902. Então você acompanha com a gente, o Gabriel narrando, eu vou estar comentando o estádio, o Cauã Tinoco, o Rafael Siqueira, a gente vai estar fazendo um comentário para quem tá aqui no dia a dia acompanhando o Fluminense, e uma coisa de torcedor para vocês entenderem. Aí, Fio, mas tem delay? Não tem delay. A gente tá direto do estádio, é ao contrário, a gente tá até um pouco antes da televisão. Se bobear, você vai ter que pausar um pouco aqui, 1 segundo, para ficar igual a televisão. Então vai ver jogo pela televisão, dá a oportunidade de diminuir o volume e botar na caixa de som, no celular, em algum lugar para você ouvir a nossa transmissão. É um pedido, dá essa oportunidade nesse começo carioca que você não vai se arrepender, tá bom? E, pô, eu queria agradecer, não sei o nome dessa pessoa, recebi essa imagem aqui de uma amiga, não sei o nome da pessoa, mas tô botando a imagem aqui agora, das pessoas que estão no estádio e ficam ouvindo como radinho de pilha ali a transmissão, né? Então, no último jogo, eu recebi ali uma pessoa que estava em Moça Bonita, não sei quem é você, mas queria agradecer, que é uma imagem muito maneira que a gente recebe e a gente fica muito feliz de ver o trabalho acontecendo e a galera ali ouvindo direto do estádio, como se fosse um radinho de pilha de antigamente, tá? Muito obrigado pela moral que vocês dão pra gente. Esse foi mais um pré-jogo. Antes de finalizar, vou lembrar você, se inscreve no canal, deixa o like e acompanha a transmissão aqui com a gente. Lembrando que assim que acabar o jogo, tem um vídeo aqui de pós-jogo, a gente analisando o melhor, o pior da partida, os lances. E se Deus quiser, e a Cis abençoar lá de cima também, a gente vai estar comentando aqui no pós-jogo uma vitória do Fluminense, e o Fluminense com 4 pontos nesse Campeonato Carioca. Valeu, até a próxima e bom jogo pra gente.